Pronto, já está gravando. Vou compartilhar a tela, vou abrir um PowerPoint para riscar. Então, iniciando com a dúvida da aluna sobre estudo de sinal de uma função. Eu estou falando de estudo de sinal de uma função de um modo geral, porque quando a gente fala de estudo de sinal, a gente fala de qualquer função, de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, de modular, qualquer função tem que ter estudo de sinal. A gente tem que aprender a estudar o sinal da função. O que é estudar o sinal da função? Estudar o sinal da função é, é você analisar em quais momentos a função é positiva e em quais momentos ela é negativa. Como assim? Por exemplo, em quais momentos o y é positivo e em quais momentos o y é negativo. Aí vocês podem acompanhar na tela que eu estou compartilhando, que eu vou riscar o PowerPoint nela. Então, para o caso da função de primeiro grau, primeiramente, oh meu Deus, não, do primeiro slide, do começo. Então, o que significa o estudo de sinal de uma função, certo? Primeiro, estudo de sinal de qualquer função. Para entender estudo de sinal de qualquer função, estudo do sinal de uma função. É analisar para quais valores de x a função vai dar um resultado positivo, para quais valores vai dar um resultado negativo. E isso você tem que ter noção, né, de plano cartesiano. O que é plano cartesiano? Vocês estudaram plano cartesiano. Aí eu pego um ponto aqui, ó, no primeiro quadrante. Esse ponto é o ponto em que x é 1 e y é 2. No primeiro quadrante, Q de quadrante, todos os valores de y são positivos. No segundo quadrante, todos os valores de y também são positivos, porque estão acima do eixo x. Então, y é esse valor aqui, ó. Se eu pegar um ponto aqui, esse ponto sendo x menos 2 e y2. Esse ponto, y é positivo. Agora, um ponto aqui embaixo, no terceiro quadrante, y é negativo. No quarto quadrante, y é negativo. Então, toda vez que a função estiver abaixo do eixo x, o valor da imagem, que é o y, vai ser negativo. Isso é estudo de sinal. É saber onde é positivo, onde é negativo, onde é igual a zero. De qualquer função, de primeiro grau, de segundo grau, logaritmo exponencial, qualquer função, modular. Então, uma função de primeiro grau, y é igual a 2x mais 4. Então, o que acontece? A raiz dessa função é o valor que y é zero. Quando y é igual a zero, a gente tem que 2x mais 4 vai ser igual a zero. Então, x é igual, passa o 4 para o outro lado, fica negativo, desce o 2, menos 2. Espera aí que tem gente entrando. Então, esse valor aqui, que eu vou achar da raiz, é o valor em que a imagem é zero. X igual a menos 2, a imagem é zero. Porque se eu botar o menos 2 no lugar do x, vai zerar a função. Aí, o que acontece aqui, ó? O que acontece com essa função? Se eu fizer o gráfico dessa função de primeiro grau. A função de primeiro grau, eu não tenho como liberar, eu não consegui ainda liberar a sala para todo mundo entrar de vez. Entrar livre. Deixa eu ver se eu consigo, não. Enfim, depois eu olho isso para não perder tempo. Então, o que acontece? Esse gráfico da função de primeiro grau aqui, eu tenho que a raiz é do menos 2, então significa que no menos 2, esse ponto aqui, a função vai tocar esse ponto. Ela vai tocar também o ponto no valor de b, mas no y, né? O valor de b no y vai ser 4, então 1, 2, 3, 4. Aqui no 4, ela vai tocar esse ponto. E aí o gráfico dessa função vai ser a reta, porque ela é uma função de primeiro grau. Beleza. O que acontece?
Quando eu olho só aqui, ó, só quais valores de x a função é positiva, você vai ter que olhar o seguinte, ó, para esses valores aqui, ó, y é positivo. Todos esses valores de x, y é positivo, porque o gráfico está acima do eixo x, está no primeiro e no segundo quadrante. Agora, antes do menos 2, ó, antes do menos 2, o gráfico passa na parte de baixo. Então, y é negativo. Então, o estudo do sinal dessa função significa o quê? Que para x, ó, vou apagar aqui e escrever melhor. Fazer o estudo do sinal significa falar para quais valores de x a função é positiva e para quais valores de x a função é negativa e quais é igual a zero. Então, eu vou fazer aqui agora, ó. F de x, que é o nosso y, que é a mesma coisa que o y, é maior que zero quando está no primeiro e no segundo quadrante, ou seja, depois do menos 2. Então, quando x é maior que menos 2. Se você escrever assim, também está certo, ó. Trocar o sinal de lugar e trocar o número de lugar também está certo. Quando menos 2 é menor que x. E a função, ou seja, o y, é menor que zero quando x for menor que menos 2. E a função é igual a zero na raiz, quando x é igual a menos 2. Isso é estudo do sinal. Na função de primeiro grau é dessa forma. Aqui eu resolvi uma função de primeiro grau. Agora eu vou fazer uma de segundo grau. Y é igual a... Vou botar um 2, não. Vou botar uma mais rápida de resolver, só para estudar o sinal mesmo. Y é igual a x ao quadrado menos 7x mais 10. Né? Aí o que eu vou fazer para fazer o estudo do sinal dessa função? Eu sei que ela é de segundo grau, então é uma parábola. Então eu tenho que achar primeiro as raízes. Sempre achar as raízes primeiro. Menos 7x mais 10. Raiz de função é a primeira coisa que a gente estuda quando estuda função ou equação. Raiz é o primeiro assunto que vocês veem. Então, delta, porque ela é de segundo grau, então b ao quadrado menos 4ac. Aí o que acontece? Delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 10. Aí dá 49 menos 40, que é igual a 9. Aí x vai ser... Espera aí que eu vou aceitar mais alguém aqui. Manter. Se tiver dúvida, pode digitar no chat que eu olho depois. Do slide atual. Então, o que acontece aqui, ó? Opa. X é menos b, ou seja, menos menos 7, porque b vale menos 7. E o menos anterior é o menos da fórmula. Raiz de delta dividido por 2 vezes a. O a é 1. Então, x é igual a 7, porque menos com menos dá mais ou menos 3, dividido por 2. Aí vai ter x1 e x2. x1 é 7 mais 3 dividido por 2, que dá 10 dividido por 2 dá 5. x2 é 7 menos 3, que dá 4 sobre 2, 2. Então, as duas raízes são essas. O delta dessa função ele é positivo. Então, tem duas raízes, igual a gente encontrou. Aí, o que acontece? Essa função ela é com a parábola com a concavidade para cima. Por quê? Porque a é maior que zero. A é maior que zero, então concavidade para cima. Aí vai ficar assim, ó. Aqui está a função. Aí ela vai passar lá no 10 do y, mas eu não vou nem colocar isso aqui. Eu vou colocar o 2. Aqui é 1, aqui é o 2. Porque para fazer o estudo do sinal eu só preciso analisar com relação ao eixo x. O que está acima e o que está abaixo? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é o 5. Ela vai passar aqui e ela vai passar aqui. Então, ela vai fazer isso. Com cavidade para cima, ela faz isso. Esse é o gráfico dessa função. Então, o que acontece aqui, ó? O gráfico, a reta do gráfico,
Olha o que está acontecendo com a reta do gráfico. Esse pedaço aqui está depois do eixo X, esse pedaço também está acima do eixo X. Significa que Y é positivo, olha os valores de Y de cada ponto desse gráfico. É positivo porque está no primeiro quadrante. Então, o primeiro e segundo quadrante é positivo. Só que entre o 2 e o 5 é negativo, porque está embaixo do eixo X, está no quarto quadrante. Então, se eu for fazer o estudo do sinal dessa função, o que eu vou fazer? Deixa eu aprovar. Eu acho que mais. Oh meu Deus, teens não. É. Oxente. Ah, eu pensei que tinha. Ah, é o WhatsApp. Deixa eu fechar isso aqui. Pensei que era alguém tentando entrar. Tá, então o que acontece? Nessa função aí o gráfico entre o 2 e o 5 está abaixo do eixo X. Então é negativo o valor da imagem, o valor de Y. Qualquer ponto que você pegar nesse gráfico, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto, qualquer ponto da função que tiver entre 2 e 5, que o x estiver entre 2 e 5, vai ser y vai ser negativo. Pega o 3, joga o 3 aqui na função. Ó, se você jogar o 3 na função, fica y é igual a 3 ao quadrado, menos 7 vezes 3, mais 10. Significa que é 9 menos 21 mais 10. Vai dar 19 menos 21, que dá menos 2. Y é negativo. Toda vez que o x estiver entre 2 e 5, o y é negativo. E quando estiver antes do 2 ou depois do 5, o y é positivo, a imagem é positiva. Porque vai estar no primeiro quadrante. Entre o 2 e o 5 vai estar no quarto quadrante. Então, o resultado vai ficar assim, ó. F de x, que é nosso y, é menor que zero para x entre 2 e 5. F de x, isso é estudo do sinal, estudar a imagem, o sinal da imagem da função, para x menor que 2 ou x maior que 5, né? Vou escrever do jeito que eu estava escrevendo na sala. Ou x maior que 5. Então, é x menor que 2 ou x maior que 5. E é igual onde? Nas raízes. Sempre é igual nas raízes. F de x é igual a 0 para x igual a 2 ou para x igual a 5, que são as raízes. Se o nosso delta desse, um exemplo que delta dá 0, deixa eu pensar. Ver uma outra função. Uma segunda função aqui, vou separar aqui. Fazer o estudo do sinal de uma função. F de x é igual a x ao quadrado a menos 4x mais 4. Pronto. Essa aqui. Quem é o delta dela? Vou fazer o estudo do sinal dessa função. É b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes a vezes c, vezes 1 vezes 4. 16 menos 16 é igual a 0. Delta é 0. Se delta é 0, só tem uma raiz. Então, ó, menos b, que é menos menos 4, mais ou menos raiz de delta, que é 0, dividido por 2 vezes 1, que é o a. Então, o que acontece? Permitir. Então, o que acontece, ó, do slide atual. Aqui eu tenho que x é igual a 4, mais ou menos 0, não faz diferença. Dividido por 2 é igual a 2. Então, x1 é igual a 2, x2 é igual a 2 também. Então, o que acontece com o gráfico dessa função? O a é maior que 0, então é uma parábola voltada para cima, né? Com cavidade para cima também. Então, eu vou fazer o gráfico. A única raiz é 2. Se eu faço o gráfico dessa função, ó, é uma parábola que a única raiz é o 2. Aqui é o x e aqui é o y. Então, a concavidade para cima vai fazer isso aqui. O que acontece aqui? Toda a função está acima do eixo x, ou seja, está no primeiro quadrante. Se continuar aqui, ó, vai para o segundo quadrante, mas o segundo quadrante, porque a parábola ela vai abrindo, ela vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo.
Então, no primeiro e no segundo quadrante, y é positivo. Então, quando que f é maior que zero? Para qualquer valor de x, para qualquer valor de x maior que 2 ou menor que 2, ela vai ser positiva. Ou seja, qualquer valor de x diferente de 2. Ah, professora, se eu botasse assim, qualquer valor de x, tá o quê? X é maior que 2 ou x é menor que 2, tá certo? Tá, a mesma coisa que x ser diferente de 2. E quais valores ela é menor que zero? Ela nunca fica abaixo dessa linha. O gráfico da função nunca está abaixo. Para você saber analisar o estudo do sinal de uma função, você tem que saber fazer o gráfico. Sem fazer o gráfico, você não entende. Então, treina o gráfico para saber fazer o gráfico. O gráfico da função nunca passa dessa reta, ó, sempre está acima dela. Então, nunca é negativo. Então, f de x é menor que zero quando? Em nenhum momento. O que eu posso dizer, ó? Não existe, não existe valor de x, tal que f de x seja negativo, menor que zero. Não existe. E quando que f de x é igual a zero? Na raiz, que é nos zeros da função. Para x igual a 2. Nesse momento, ela é igual a zero. Então, é assim que estuda o sinal. E se a concavidade fosse para baixo? Se a concavidade fosse para baixo, a gente teria assim, ó, no 2 e aí descendo. Aí, o que que aconteceria? F de x seria maior que zero? Não tem valor nenhum que f de x é maior que zero, porque ela está tudo abaixo desse eixo, ó, do eixo x. Então, não existe valor de x para isso. Não existe valor de x. Valor de x. Tal que f de x fosse positivo. E onde f de x é igual a zero? Na raiz. X igual a 2, se fosse o mesmo exemplo anterior, tá? Outra coisa, menor que zero. F de x menor que zero é quando x é diferente de 2. Para x diferente de 2. E se a função não tivesse raiz, professora? Se ela não tivesse raiz, ou ela estaria assim, passando do x. Não importa onde ela está, se ela está tocando o eixo y ou não. O que importa é você olhar com relação ao x para fazer o estudo do sinal. Ou ela estaria assim, ó, porque ela não ia tocar o eixo x. Aí, a função, para todo valor de x, a função seria maior que zero para qualquer valor de x, ou também para x pertencente aos reais, ou poderia escrever para todo valor de x, todo valor de x. E quais valores essa seria negativa? Nessa aqui primeira, nunca seria negativa e nunca seria igual a zero, porque não tem raiz. Provavelmente o delta dessa seria diferente de zero, não. O delta seria menor que zero. Aqui também o delta seria menor que zero, só que aqui a concavidade está para cima e aqui a concavidade está para baixo. Aí f de x aqui é menor que zero para todo valor de x. Para qualquer x isso vai acontecer, porque ó, qualquer um, o gráfico da função ficou abaixo do eixo x, significa que o valor da imagem ficou tudo negativo. Eu desliguei a tela do meu computador, apertei sem querer. Caiu. Mas alguma coisa aconteceu aqui, enfim. Mas é como eu falei, aqui ó. É, deixa eu ver se está gravando, a gravação continua. Para nessa segunda,
para todo valor de x, a função é negativa, porque o gráfico está abaixo do eixo x. Então, isso é estudo do sinal. Você faz o gráfico e olha o que está acima e o que está abaixo. O que tiver acima é porque a função é positiva naquele intervalo de x. O que tiver abaixo, a função é negativa. E os pontos que tocam o eixo x é os pontos que a função é zero, que são os zeros da função, a raiz da função. Nunca será negativo, né? O valor de delta, se for pode ser negativo, só que se ele for negativo, o valor de delta, se for negativo, não tem raiz. Ele pode ser negativo, só que não tem raiz, como é esse caso aqui, ó. Esse aqui, delta é negativo, ó. Esse aqui também, delta é negativo. Pode dar delta negativo na hora de estudo de sinal? Pode. Só que aí a função inteira vai estar positiva se a concavidade for voltada para cima. E se a concavidade for voltada para baixo, ela toda vai estar negativa. Por quê? Aí você vai ter que olhar o delta. Delta deu negativo? Deu. Então não tem raiz. Se não tem raiz, olha para o A. Se a função tiver o A negativo, A menor que zero, ela vai ser desse jeito aqui, ó, A negativo. Porque a concavidade é para baixo, ela não tem raiz. Se a concavidade fosse para cima, em algum momento ela ia tocar o eixo. Então, como não tem raiz, porque o delta é zero, esses dois casos aqui, delta é zero não, delta é negativo. Estou falando trocado. Esses dois casos, delta é negativo. Aí, deixa eu apagar aqui para não confundir. Esses dois exemplos que eu desenhei agora, delta é negativo. Só que nesse aqui, ó, A é positivo. O coeficiente. Oh, foi mal. Pera aí, deixa eu ver aqui. É porque parou de compartilhar na hora que caiu. Obrigada por avisar. Então, o que acontece, ó? Esses dois exemplos que eu mostrei aqui, eles são exemplos que delta é negativo. Só que aí você vai olhar para o A, o coeficiente angular, ou o coeficiente A. Se A é positivo, a parábola está para cima. Então o gráfico fica desse jeito, ó. Se o eixo y estiver aqui, se o eixo y estiver aqui, se o eixo y estiver aqui, não importa. Todo o gráfico está acima do eixo x, está no primeiro e no segundo quadrante. Significa que a imagem é sempre positiva. Então, y ou f de x é maior que zero, positivo, para x para R$700, ou para todo valor de x. Já nesse exemplo aqui, que o delta também é negativo e A é negativo, ó, A é negativo. A concavidade da parábola fica para baixo. Como ela fica para baixo, ela está abaixo do eixo x. Por que, que ela está abaixo? E por que, que eu sei que ela está abaixo, mesmo sem ver a função? Se ela estivesse acima do eixo, gente, ela ia tocar o eixo, então ia ter raiz. Então o delta não poderia ser negativo. Então esses dois casos aqui de gráfico que eu desenho agora são os casos em que delta é negativo. Então a resposta à sua pergunta, delta pode ser negativo. Só que quando ele for negativo, a função não tem raiz dentro dos números reais. E aí o sinal da função vai ficar desse jeito. Se a concavidade é para cima, as imagens são todas positivas, maiores que zero, para todo valor de x. Se a concavidade está para baixo, todas as imagens serão negativas para todo valor de x. Então, vai ficar desse jeito a parábola, acima do eixo x ou abaixo do eixo x. Quando o delta é negativo, vai ser um desses casos, né? O primeiro caso, A é positivo. O segundo caso, A é negativo. Então, é isso que tem que analisar. Pensar na parábola, o que acontece com a parábola. Delta é negativo, então não tem raiz, não toca o eixo x. O A é positivo, é parábola voltada para cima, então todo mundo da imagem é positivo. Então, para qualquer valor de x, y é positivo. Já para o caso em que A é negativo, né? Delta deu negativo, A é negativo, então toda a imagem é negativa também. Todo o gráfico vai estar abaixo do eixo x, ou seja, o gráfico da parábola vai estar no terceiro e no quarto quadrante. Para qualquer valor de x isso vai acontecer. Então, esse é o estudo do sinal. Dúvidas sobre essa parte? Perguntas? É, dúvidas de alguma outra questão que vocês queiram que eu veja? Ah,
194. 194. Ué? 194, 194. 198, 97, 96, 95. 194. Pronto. Com base nos gráficos abaixo de funções de R em R, especifique os intervalos em que a função é crescente ou decrescente. Tá, então o que acontece? É, só tem essas. Ah, tá. Então eu vou printar aqui e vou pegar a letra A primeiro e mostrar como é que resolve a letra A. Essa função aqui, assim, ó, ele quer saber onde que ela é crescente e onde que ela é decrescente. Então é só você olhar onde na linha do gráfico que está subindo e onde que está descendo, né? Quais intervalos é crescente, quais intervalos é decrescente. Primeiro, aqui é, ela desce, desce, desce para o infinito, porque não tem um ponto dizendo que acaba. E aqui sobe até o infinito, né? Então, nesse ponto aqui, ela vira, ela para de subir e começa a descer. Então, antes do menos 2, ela é decrescente, né? Antes do menos 2, eu vou colocar aqui decrescente. Ô, louca, crescente, Monique. Tá subindo. Subindo como? Subindo da esquerda para a direita. Na mesma, no mesmo sentido que a gente escreve no caderno. Sempre olha da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, se eu acompanho, imagina uma formiguinha andando em cima dessa linha da função. Se uma formiguinha está andando em cima da linha da função, ela está subindo ou ela está descendo? O momento que ela está subindo, a função é crescente. O momento que ela está descendo, a função é decrescente. Do slide atual. Vamos lá. Então aqui a formiga está subindo, ó, subindo, 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 até o ponto menos 2, que x é menos 2. Então ela é crescente nessa parte, eu já sei que ela é crescente, né? Quando x for menor que menos 2, ela é crescente. Que momento mais ela sobe? Do menos 2 para frente, ó, ela desce, 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 desce. Opa, aqui no 1 ela volta a subir, quando x é 1. Então, para x maior que 1, crescente, decrescente, decrescente. Decrescente é quando imagina uma formiga andando na linha da função. Ela está andando aqui, ó, daqui do menos 2, ela está descendo, 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 até esse ponto vermelho. Então, ela é decrescente quando o x está entre menos 2 e 1. Não bota em menor ou igual. Por que não bota menor ou igual? Porque igual vai ser zero. Igual vai ser zero? Não, igual é o ponto de máximo e o ponto de mínimo, né? Porque é onde ela vira, onde ela começa a descer. Então eu boto maior ou menor. Vamos ver a letra. Tu entendeu essa parte aí? No, a resposta do livro? Oh, pera aí, deixa eu ver aqui no celular. Tá pedindo para especificar o intervalo que a função é crescente ou decrescente. Deixa eu ver aqui, matemática. Aqui, a questão é a 194. 194. Menor que menos 2 e maior que 1, crescente. Só não precisa desse. Eu não sei se ele botou igual aqui ou não, mas não precisa de igual não. Eu acho que ele não botou.
Tá certo, mulher. É menor que menos 2 e maior que um. É porque ele escreveu assim, ó. É porque ele escreveu assim, ó. Crescente x pertencente aos reais, tal que x é menor que menos 2. Agora, se ele botou menor ou igual, não precisa botar o igual, não. É, não precisa entrar o ponto, não. Não precisa ser intervalo fechado, não. Quando a gente entra, a gente tá fechando o ponto. Não precisa, não. Viu? Pode deixar aberto. Aí aqui é crescente, crescente, que é o ponto onde vira, né? Se a gente olhar um número à frente do menos 2, vai ser decrescente. E um número abaixo do menos 2 vai ser crescente. Então é melhor não colocar o menos 2. Decrescente, é, ele botou x pertencente aos reais, tal que x está entre menos 2 e 1. Só essa era a dúvida sobre maior igual ou menor igual? Ou algo mais? Mais alguma dúvida? Ah, alguém tem mais dúvidas? 198. 198 aqui. Estudes. Tá. Os valores do parâmetro M é a variação crescente, decrescente ou constante das funções abaixo. Hum, beleza. Tá, vamos lá. O que acontece aqui? Vou fazer então primeiro a letra B. O que que ele quer que analisa? Estude, segundo os valores do parâmetro M, a variação crescente, decrescente ou constante das funções. Isso aqui é o seguinte, ó. A gente sabe que a função ela é crescente quando a função de primeiro grau ela é crescente quando a é maior que zero. Ela é decrescente quando a é menor que zero. E tipo assim, se a é igual a zero, se a é igual a zero, a função é uma constante, não é uma função de primeiro grau. Então, aqui, nesse caso, quem acompanha o x é m mais 2 na letra A. Vou fazer letra A e B. Na letra A, quem acompanha o x é m mais 2. Então, m mais 2, para ela ser crescente, né, para o caso crescente, m mais 2 tem que ser maior que zero. Por quê? Porque o coeficiente angular que acompanha x tem que ser positivo. Então, o que que a gente vai ter? Resolvendo essa equação, m é maior que menos 2. E decrescente, então decrescente, m vai ser o contrário, né? M mais 2 vai ter que ser menor que zero. Então, m vai ser menor que menos 2. E se m for igual a menos 2, vai zerar e vai ser constante. Então, a resposta da letra A é constante para m igual a menos 2. Se você quiser colocar igual a Alisson colocou na questão anterior, m pertence aos reais, tal que m é igual a 2, menos 2. Tá certo também, tá? É porque eu estou abreviando. Crescente. Crescente para m maior que 2, que menos 2. Porque se m for maior que menos 2, é... Pera aí, deixa eu só confirmar se eu resolvi certo. Ah, tá tudo certo. Então, se m for maior que menos 2, ou seja, se m for zero, ali vai dar 2x, vai dar zero mais 2. 2x é positivo, é crescente. 2x menos 3 é uma função crescente. E se ele for menor que menos 2, por exemplo, menos 3, bota um menos 3 no lugar da letra m, vai ficar menos 3 mais 2, vai dar menos 1. Aí vai dar menos 1x menos 3. Essa função aqui, ela é decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Então, é isso que a gente está analisando.
Tá, crescente e decrescente, decrescente para m menor que menos 2. Agora a letra B. A letra B, mesma ideia, ó. O caso que é crescente, a gente vai analisar quando que 4 menos m é positivo e quanto que 4 menos n é negativo. 4 menos m negativo. Eu já sei que para 4 menos m ser igual a zero, 4 menos m igual a zero, eu tenho que ter que, passo o m para o outro lado, 0 mais m dá m tem que ser igual a 4 para ser igual a zero. E maior que zero, ó, menos m é maior que 0 menos 4. Menos m é maior que menos 4. Multiplica por menos 1 porque está negativo. Toda vez que multiplicar por menos 1, troca o sinal. M é menor que 4. E aqui, menos m é menor que 0 menos 4. Vai dar menos m é menor que menos 4. Multiplica por menos 1. M é maior que 4. Tá, então aqui, crescente, porque A, que é o coeficiente angular, é positivo. Aqui, decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. Então, a resposta, constante, constante, resposta, né? Para m igual a 4. Decrescente para m maior que 4. E crescente, crescente para m menor que 4. De fato, ó, se m for 1, crescente, fica 4 menos 1 vezes x, que vai ser 3x mais 2. Essa função aqui é crescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é positivo. Esse aqui é a mesma ideia, deixa eu ver. Acho que essa aqui é a mesma ideia, você analisa o m mais 3. E essa d, você só tem que dar uma manipuladazinha nela, ó. É porque não tá o x separado bonitinho. Aí tá assim, ó, y é igual a m vezes x, m vezes menos 1. Então fica mx, que é m vezes x, e menos 1 vezes m dá menos 1m, que é a mesma coisa que menos m. Mais 3 menos x. Junta quem tem x com quem tem x. Qual é o objetivo de juntar quem tem x com quem tem x? É ver quem é o coeficiente angular. Então vai ficar menos x menos mx menos x menos m mais 3. Para analisar se é crescente, decrescente ou constante, basta olhar quem acompanha o x. Como tem mais de um pedacinho da expressão com x, eu vou botar o x em evidência. Quando eu coloco x em evidência, é a mesma coisa que x vezes m menos 1. Por quê? Porque x vezes m dá xm, x vezes menos 1 dá menos x. Aí o resto não importa, porque a gente só vai analisar se é crescente ou decrescente, e para isso a gente só precisa observar o coeficiente angular. Aí você vai fazer a mesma coisa que as outras. Na letra A era m mais 2 que você analisava. M mais 2 maior que zero, m mais 2 menor que zero, m mais 2 igual a zero. Já na letra D, você vai analisar m menos 1 maior que zero, m menos 1 menor que zero e m menos 1 igual a zero. Só teve que dar uma mexidinha na letra D para poder deixar igual a letra A, B e C. A letra C trocou de lugar, então não mudou nada, né? Só trocou de lugar o coeficiente angular com o linear. Mas também, é bom vocês analisarem esse menos aqui, ó, junto da expressão. Então, em vez de você olhar m mais n mais 3, você vai olhar menos m mais 3, viu? Porque o menos também está acompanhando o x. Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos m menos 3. Analise essa expressão, porque esse menos muda tudo no sinal do x, muda tudo no A, né? Se o A é positivo, com esse menos fica negativo. Se o A é negativo, com esse menos fica positivo. Então você pode observar dessa maneira. Dúvidas, mais dúvidas? Manter. Deixa eu inserir outro slide em branco.
Alguém tem mais dúvidas? Vejam as questões, tentem resolver. É... 208. 208. 208. Letra D de dado? Tá. Resolver as inequações. Print, screen. Letra D. Trabalhosinha. Tá, vamos lá. Primeiro, essa questão aqui, eu vou ter que analisar inequações, né, quando tem equações de segundo grau. Então, eu vou resolver primeiro os produtos notáveis. Toda vez que tiver dois termos ao quadrado, é o quadrado do primeiro. Então, 9x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3x dá 6x, vezes menos 2 dá menos 12x. O quadrado do segundo, menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Menos, aí eu vou resolver primeiro a potência, tá? Depois eu faço esse jogo desse menos aí. 3x menos 1. 3x menos 1 é 9x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 6x. O quadrado do segundo mais 1. Maior que... Ah, isso aqui está elevado ao quadrado. Toda vez que você faz a mais b... Mais não, vou botar menos. Tu já deve ter visto assim. A menos b é ao quadrado, é o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí eu estou fazendo isso, ó. O quadrado do primeiro, o quadrado de 3x, 9x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo. Duas vezes 3x dá 6x, vezes 2, 12x. Bota o menos, que é o menos daqui. Ou então, se você considerar o segundo ser negativo, dá certo também. O quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. De novo, o quadrado do primeiro termo é 3x, 9x ao quadrado. Duas vezes o primeiro termo vezes o segundo. 2 vezes 3x dá 6x, vezes 1 menos 6x. O quadrado do segundo, 1, porque 1 vezes 1 é 1. Agora eu vou de novo. O quadrado do primeiro, x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais... Por que esse aqui é mais? Porque quando é a mais b ao quadrado, é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Outra coisa, a professora não lembra esse negócio de produto notável, não. Pega e faz isso aqui, ó. 3x menos 2 multiplicado por 3x menos 2. Não é 3x menos 2 ao quadrado? Então é 3x menos 2 vezes 3x menos 2. Esse vezes esse, 9x ao quadrado. Esse vezes esse, menos 6x. Menos 2 vezes 3, menos 6x. Só que dá mais trabalho. Menos 2 vezes menos 2, mais 4. Então vai ficar 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Olha ele aqui, 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Só que eu usei a regra de produto notável. Você pode multiplicar cada um, que também dá certo. Tá? Espera aí que eu vou continuar agora. Deu para entender? Agora eu vou terminar. X ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, 4x, mais o quadrado do segundo, 4. Menos, agora isso aqui, ó. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, duas vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2x, o quadrado do segundo, mais 1. Aí vai ficar
Ai, pelo Teams tem outra matéria, só não tirando dúvida. Aí você faz 9x ao quadrado menos 12x mais 4. Aí o menos muda o sinal de todo mundo que está aqui dentro. Menos 9x ao quadrado mais 6x menos 1. Maior que x ao quadrado mais 4x mais 4 menos x ao quadrado mais 2x. Troca o sinal de todo mundo, menos 1. Aí esse 9x vai embora com esse. Menos 12x mais 6x. Isso aqui com isso aqui vai dar menos 6x. Mais 4 menos 1 vai dar mais 3. Esse x ao quadrado vai embora com esse. 4x mais 2x vai dar 6x. 4 menos 1 vai dar mais 3. Aí, quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Menos 6x é maior que 3 menos 3. Menos 12x é maior que zero. Então, x é igual. X é. Ô, doida. Pera aí. Quando tá negativo, multiplica por menos 1. Que eu já quis adiantar as coisas. Fica 12x é menor que zero. X é menor que zero dividido por 12. A professora pode já passar o menos 12 para o outro lado? Eu não recomendo fazer isso, que isso confunde, porque esse menos vai mudar o sinal do número. Ah, mas o zero não tem sinal. Sim, mas quando tem um menos, troca o sinal da igualdade, o sinal da igualdade vira. Então é melhor você fazer a multiplicação do menos 1 antes. Então x é menor que zero nessa equação. Para que essa inequação dê certo, x vai ter que ser menor que zero. Mais alguma? Termina em 11 minutos. Mais alguma dúvida? Hum, tá. Uhum. Duas inequações. Duas inequações. Vamos lá. O que acontece aqui? Duas inequações são inequações simultâneas. Aí vocês vão ter que fazer o seguinte: resolve uma parte primeiro, depois faz a outra. Então, a primeira parte da questão eu vou resolver agora. Menos 2 menor que 3x. Quem tem x vai para um lado, quem não tem x vai para o outro. Menos 3x é menor que 2. Aí, quando o x está negativo, multiplica por menos 1. 3x, troca esse sinal toda vez que multiplica por menos 1, é maior que menos 2. X é maior que menos 2 sobre 3. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, resolve tudo separado. A segunda parte eu vou fazer azul. A segunda parte é essa. Oh, meu Deus, será que alguém está querendo entrar? Agora? A segunda parte, o que que eu vou fazer? Eu vou resolver essa 3x menos 1 é menor que 4. Então, você vai resolver separado. 3x menos 1 é menor que 4. Vamos lá. 3x é menor, letra para um lado, número para o outro, 4 mais 1. 3x é menor que 5. X é menor que 5 sobre 3. Beleza. Agora vamos resolver, analisar para achar a solução final dessa questão.
Você vai ter que achar a interseção dos dois intervalos. Como assim achar? Vou fazer a primeira parte aqui numa reta. Tá aqui a reta, como se fosse a reta numérica, como se fosse uma régua, né? Então, aqui está o zero da minha régua. Aí, menos 2 sobre 3 é negativo. Se eu dividir 2 por 3, dá aproximadamente 0,666, porque vai dar infinito, 666. Então, vai estar entre 0 e 1. Então, eu vou botar menos 1 aqui. Então, vai estar mais ou menos aqui, ó, né? Aqui vai estar o ponto menos 2 terços. Beleza. Aqui é o zero, ali é o menos 1, vai estar entre o zero e o menos 1, né? Porque é menos 2 terços. Vou botar o menos 1 em cima para ficar organizado. Menos 1 aqui em cima. Aí eu faço a reta da segunda parte. Segunda parte. Só que é como se fosse a mesma régua que você está usando. Então, o zero de uma tem que estar na mesma direção do zero da outra. Aqui tem que ser o zero. O menos 1 na mesma direção. Todo mundo tem que estar no mesmo lugar. Porque senão você não consegue achar a resposta. 5 sobre 3, se eu dividir 5 para 3, R$ 5 para 3 pessoas. Você nem precisa saber quanto dá exato. Você só tem que saber que dá mais de R$ 1 e dá menos de R$ 2. Então, dá 1 e um pouquinho. Se eu fosse calcular certinho, dava 1,33333. Mas, sabendo que está entre 1 e 2, já está ótimo. Beleza, aqui é o 1, aqui é o 2. Aqui é o 1, aqui é o 2. Vamos lá. Aí, 5 terços vai estar aqui, entre o 1 e o 2. Vou botar aqui, ó, entre 1 e 2, aqui está os 5 terços. Aí, uma questão, a primeira parte da função diz que x é maior que menos 2 terços. Então, está depois do menos 2 terços. Depois, maior. Já a outra diz que x é menor que 5 sobre 3. Então, está antes do 5 sobre 3. Antes do 5 sobre 3. Beleza. Aí, eu tenho que pegar a resposta final dessa questão. Vai ser a parte da reta que está nas duas. Qual é a parte da reta que está nas duas? Só apagar aqui, que senão vai me atrapalhar. A parte da reta que está nas duas, ó, vou desenhar a terceira reta que é a resposta. Qual é a parte da reta que está pintada nas duas? É entre o menos 2, daqui, do menos 2 terços, até aqui, até os 5 terços. Então, a parte que está pintada nas duas é essa, ó. Tá pintado em cima, tá pintado embaixo. Depois dos 5 terços, embaixo não está pintado, só está em cima. E antes do menos 2 terços, só está pintado na primeira, não está na de baixo. O que está pintado nas duas é esse pedaço. Então, é esse pedaço que é a resposta final da questão. Aí, a resposta da questão, eu vou escrever que x é qualquer número real que esteja entre menos 2 terços e menor que 5 terços. Então, essa é a resposta. Não pode ser menor ou igual. Por que não pode ser menor ou igual? Porque se a resposta da questão está menor, no resultado final continua menor. Se está maior, no resultado final continua maior. Só se tivesse menor ou igual, maior ou igual. Aqui na questão, aí eu levaria para a resposta também. Deu para entender? Você vai analisar separado, fazendo de conta que é uma questão, duas questões separadas. Aí você monta a retinha de intervalos e vê quais estão pintados iguais. Se tiver dúvida nessa parte de intervalo, de resolução de inequações simultâneas, é só olhar no próprio livro, tem uma parte de intervalos. Mas essa parte de intervalos, ela explica mais como desenhar essas retas. Então, eu acho que vocês conseguiram entender direito como desenhar a reta. Eu acho que a maior dificuldade é analisar mesmo. Analisar onde é que está pintado nos dois. No 1 e no 2. E o pedaço que está pintado no 1 e no 2 é entre o menos 2 terços e os 5 terços. Então, essa é a resposta dessa questão. Eu acho que está acabando já. É,
É isso, gente. Eu vou encerrar então e vou deixar, vou mandar gravado para vocês e